Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dia do ciclo de palestras da Semana Acadêmica de Biomedicina do Centro Universitário Anhanguera de Niterói. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora pela atenção, pelo carinho e principalmente pelo convite. É um prazer enorme ser palestrante e contribuir com a troca de conhecimento com graduandos, profissionais da área, colaboradores da instituição, comunidade em geral e convidados externos. Vou dar início à palestra sobre a temática da atuação do biomédico na área de alimentos. Meu nome é Lucas Rangel Queiz, eu sou atual mestrando em segurança alimentar e nutricional pela Unirio, sou especialista em segurança alimentar e nutricional pela Unirio, sou especialista em docência do ensino superior pela AVM, que é uma faculdade integrada da Universidade Cândido Mendes, sou bacharel em biomedicina pelo Centro Universitário Anhanguera de Niterói e sou biomédico habilitado em análises clínicas, bromatologia e microbiologia de alimentos e atual docente no Centro Universitário Anhanguera de Niterói, no curso de biomedicina na modalidade semipresencial. Antes da gente, de fato, se aprofundar na atuação do biomédico na área de alimentos, a gente precisa entender um pouquinho sobre a história da biomedicina. Essa história da biomedicina, ela começa em 1950, com o objetivo de formar profissionais para estar atuando como docente, especializados nas disciplinas básicas das escolas de medicina e de odontologia, e também como pesquisadores científicos nas áreas de ciências básicas e com conhecimento suficiente para estar auxiliando nas pesquisas nas áreas de ciências aplicadas. Isso ocorre porque os profissionais médicos e dentistas formados na época não tinham interesse em estar dando aula nas matérias básicas do curso de medicina e odontologia, principalmente aí disciplinas como fisiologia, anatomia, biofísica, bioquímica e química, tá? Eles preferiam, basicamente, estar ministrando as matérias mais específicas da profissão. E a partir dessa falta aí de professores especializados nesse ciclo básico da área da saúde, surge a profissão do biomédico. Na época, o curso da biomedicina ele era chamado de Ciências Biológicas, modalidade médica, sendo aí criado em 1965 e 1970. Os estudantes das primeiras turmas do curso, eles recebiam uma formação totalmente direcionada para a docência e para a pesquisa. Com isso, não tinha um amplo leque de habilitações e áreas de atuação que nós temos hoje. No início lá da década de 70, o curso da biomedicina ele vai sofrer uma grande expansão, sendo ofertado em instituições de ensino superior pública e privada, e devido a essa multiplicação do curso, foi necessário a regulamentação dessa profissão. Então, só em setembro de 1979 que foi aprovada a Lei de número 6.686, que regulamentou a profissão do biomédico e estabeleceu seu campo de trabalho. Então, atualmente, a biomedicina ela já está consagrada como profissão, com seus profissionais aí ocupando cargos e funções que são relevantes na área da saúde do país. Eu recebo diariamente muitos contatos de pessoas interessadas em estar cursando biomedicina. E a pergunta mais frequente é: como é o curso de biomedicina? Esse curso de biomedicina ele tem duração aí de 4 anos, sendo dividido aí em 8 períodos. Normalmente, o primeiro e o segundo período, ele é sempre considerado mais básico, porque a gente vai ter aula de matérias aparentemente não relacionadas com o curso, principalmente aí português, matemática, química, entre outras, tá? Essas disciplinas são importantes porque servem para estar nivelando o conhecimento de todos os alunos, já que ele veio aí de um ensino de um lugar diferente. No terceiro período, a gente já vai ter as disciplinas do ciclo básico da área da saúde, anatomia, fisiologia, biologia celular, e entre outras. Com isso, o aluno ele começa a frequentar mais os laboratórios da instituição, né? E isso vai dar um suporte melhor para ele ter um conhecimento para seguir nas matérias clínicas.
No quinto e no sexto períodos vão ser ofertadas disciplinas específicas. A gente vai ter hematologia, imunologia, bioquímica, líquidos corporais, parasitologia, genética, microbiologia, clínica, entre outras áreas, né? No sétimo e no oitavo período, ele vai ser totalmente mais voltado aí para a questão de estágio supervisionado e para trabalho de conclusão de curso. Muitas faculdades, elas têm aí a clínica escola, oferecendo aí o estágio em análises clínicas, mas a instituição ela também pode fazer parceria com laboratórios externos para encaminhar os alunos para outras áreas e ele conseguir sair habilitado também, tá? A questão do trabalho de conclusão de curso, aí feito também nesses últimos períodos, ele é mais voltado aí para um trabalho individual, o aluno ele escolhe uma temática, vai fazer uma pesquisa, vai escrever sobre o assunto, vai mostrar resultados e sugerir aplicações reais para a comunidade. Dessa forma, ele vai apresentar esse trabalho, a banca vai avaliar e ele sendo aprovado, ele consegue pegar o seu diploma e dar início aí no registro do Conselho Regional de Biomedicina para começar a trabalhar, tá? Por se tratar de um profissional de nível superior da saúde, devidamente reconhecida pelo Conselho Nacional de Saúde por meio da resolução de número 287 de 1988 e sobre o número de 2212 na classificação brasileira de ocupações do Ministério de Trabalho e Emprego, esse biomédico ele é reconhecido por uma capacidade técnica para estar desenvolvendo atividades que vão dar suporte a diagnóstico através de gerenciamento, coordenação, avaliação e controle e execução como membro ou até mesmo líder de projeto em pesquisa, promoção do bem-estar ou ainda colaborando através da replicação de conhecimento ao estar lecionando no ensino superior e ou profissionalizante de primeiro e segundos graus. Desta forma, nós biomédicos, a gente tem uma formação generalista, humanista, crítica, reflexiva, para estar atuando em todos os níveis de atenção da saúde, com base sempre no rigor científico e intelectual, dentro dos mais padrões de qualidade dos princípios de ética e da bioética. Atualmente, no Brasil, existem aproximadamente 100 mil profissionais biomédicos habilitados em diversas especialidades, principalmente atuando aí no carro-chefe de análises clínicas, mas devido a essa polivalência da nossa profissão, atualmente a gente tem 31 habilitações possíveis para estar atuando nesse mercado de trabalho, tornando esse profissional essencial e de excelente escolha para estar atuando nos diversos setores da saúde do país. E aí a gente vê nessa lista que a gente tem áreas de microbiologia, citologia, parasitologia, e entre outras áreas que estão listadas nesse slide, tá? Além dessas habilitações oficiais, existem algumas áreas que o biomédico ele pode estar exercendo, mas que não estão nessa lista, como, por exemplo, perícia criminal, assessoria científica, assuntos regulatórios, controle de qualidade, área comercial, entre outras. Dentro dessa listagem de habilitações do biomédico, a gente tem duas específicas que o profissional pode estar atuando na área de alimentos, que vai ser análise bromatológica e microbiologia de alimentos. De acordo aí com a resolução do Conselho Federal de Biomedicina, de número 78, de 29 de abril de 2002, que vai fazer disposição aí sobre o ato profissional biomédico, vai fixar o campo de atividade do biomédico, vai criar as normas de responsabilidade técnica, afirma que o biomédico habilitado em análises bromatológicas vão estar aptos a realizarem análises físico-químicas de amostras de aferição de qualidade dos alimentos, vão estar participando aí de consultorias, perícias e emissão de laudos técnicos e também tem a responsabilidade técnica de empresas no ramo alimentício. Na mesma resolução, ele também afirma que os biomédicos habilitados em microbiologia de alimentos vão estar aptos a realizar análises microbiológicas para indústria alimentícia, restaurantes, cozinhas industriais e entre outros lugares, podendo aí coletar
materiais, apontar os principais focos de micro-organismos patogênicos, a má conservação aí de alimentos, além de assumir atividades de responsabilidade técnica, perícia, consultoria e assinar laudos. Então, para esses graduandos que vão ser futuros profissionais da biomedicina, que estão interessados na área de alimentos, precisa gostar dessas duas disciplinas, que normalmente aí vai ser ofertado no 5º e no 6º período, junto com as demais disciplinas específicas. Só que para isso a gente precisa entender melhor o que estuda e quais são essas áreas de interesse da bromatologia e da microbiologia de alimentos. A bromatologia, ela vai ser a ciência que estuda e analisa os alimentos, ou seja, vai estudar os constituintes físico-químicos dos alimentos e sua interação, de modo que seja possível a gente entender como aquele alimento ele pode ser processado, conservado e disponibilizado dentro de parâmetros que não causem prejuízo para a saúde do consumidor. Existem aí algumas áreas de interesses que vai estudar, vai analisar, vai abranger aí a bromatologia. A gente tem aí a composição química dos alimentos, que através de análise a gente consegue determinar o quantitativo de macro e micronutrientes, e a gente consegue ver o percentual quantitativo de água, de carboidratos, de proteínas, de lipídios, de sais minerais, de vitaminas, e entre outros compostos. Outra área muito importante é realizar o controle de qualidade destas matérias-primas, desde a matéria-prima, né, até o produto final daquele alimento, na qual a gente tem métodos adotados para mensurar a qualidade dos serviços, dos produtos alimentícios oferecidos e certificar que eles estão de acordo com as especificações técnicas para cada alimento, tá? Além disso, a gente tem aí, que é muito importante esse estudo para fazer a caracterização de alimentos in naturas. São aqueles alimentos obtidos diretamente de plantas ou até mesmo de animais que vão aí que a gente vai realizar o consumo sem que tenha sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza, porque eles vão ser dispensados da obrigatoriedade de rotulagem nutricional, principalmente aí frutas, legumes, verduras, raízes, tubérculos, entre outros, tá? Uma das áreas de interesse também o desenvolvimento de pesquisas de novas metodologias analíticas que sejam de baixo custo, eficaz, eficiente, para o profissional utilizar aí métodos convencionais ou até mesmo tecnológicos para estar reduzindo o tempo de demora de algumas análises, entre outros aspectos. E principalmente desenvolver pesquisas para a elaboração de novos produtos alimentícios, que constantemente a gente consegue ver aí na mídia, na publicidade e na propaganda de alimentos, um lançamento aí em cada período de tempo de novos sabores de biscoitos, sorvetes, sanduíches, pratos congelados, entre outros, para amplificar esse leque aí de opções para o consumidor escolher o que ele pretende aí comprar e consumir. Já a microbiologia de alimentos, ela vai ser a ciência que estuda a influência dos micro-organismos nas características dos produtos alimentícios, tanto de consumo humano ou animal, tá? E o que são esses micro-organismos? Eles vão ser ali organismos microscópicos, sendo impossível da gente observar olho nu, e a gente só vai conseguir visualizar eles através de um equipamento que a gente chama de microscópio. Eles vão ser encontrados em todos os lugares, seja aí no corpo humano, intestino, boca, nariz, pele, em secreções, fezes, urina, saliva, espirro, na água, no solo, no ar, em pragas e vetores e até mesmo na produção de alimentos, vacinas, remédios, aparelhos eletrônicos, entre outros. Os alimentos, eles são facilmente contaminados durante a manipulação e processamento. Porque ele vai ser rico ali, né, um meio rico para a bactéria, o fungo, o parasita, o vírus, ele utilizar aquele meio para estar se proliferando e mudando aí características físico-químicas e causando a deterioração do produto, tá?
Muitas pessoas me perguntam se todos os micro-organismos eles causam aí doença. A resposta é não. Existem tipos de micro-organismos. Micro-organismos deteriorantes são aqueles que vão deteriorizar, vão estragar aquele alimento, então ele vai mudar o aspecto, o cheiro, o sabor, e a gente não vai conseguir consumir aquele alimento. Já o micro-organismo patogênico é aquele que vai causar doença na pessoa sem alterar o aspecto, o cheiro ou o sabor do alimento. E a gente tem também os micro-organismos úteis que são utilizados aí para a produção de alimentos, por exemplo, queijo, iogurte, leite fermentados, entre outros. Por meio desse contato direto ou indireto de manipuladores de alimentos, por condições inadequadas de temperatura, instalações, utensílios e equipamentos, é possível transmitir micro-organismo para o alimento, contaminando e causando as doenças transmitidas por alimentos, as famosas DTAs, que são doenças provocadas aí pelo consumo de alimentos que ocorre quando micro-organismos prejudiciais à saúde, parasitas, substâncias tóxicas, bactérias, estão presentes aí nesse alimento. Os principais sintomas dessas DTAs são diarreia, dores de estômago, vômito, dor de cabeça, febre, alteração da visão, olhos inchados, dores abdominais, entre outros sintomas. Segundo os dados do Ministério da Saúde de 2019, a distribuição aí desses surtos de DTAs, cerca aí de um número de 6.809 casos por local de ocorrência no Brasil, aí no período de 2009 a 2018, ocorre em maior incidência nas nossas residências, cerca aí de 37,2%, seguida aí de restaurantes e padarias, 16%, instituições de trabalhos e alojamento, 11,8%. São os locais que a gente mais frequenta hoje em dia, né? Só que para adultos sadios, a maioria dessas DTAs elas duram poucos dias e não vão deixar sequelas. Só que para crianças que estão ainda em desenvolvimento do sistema imunológico, grávidas, idosos e pessoas doentes, as consequências elas podem ser mais graves, podendo mesmo o indivíduo até, dependendo aí do caso, vir a óbito. Com isso, a microbiologia de alimentos ela vai possibilitar a gente realizar análises para avisar sempre a garantia da segurança e da inocuidade dos alimentos e do processo produtivo. A gente tem falado tanto em analisar e estudar alimentos, mas de fato, qual é a definição de um alimento? O alimento ele vai ser definido como uma substância que ele pode ser utilizada pelos seres vivos para estar gerando energia e matéria, de modo que o nosso organismo ele consiga realizar suas funções vitais, ou seja, crescer, se desenvolver e se reproduzir. Além das várias substâncias que são necessárias para a manutenção dessas funções biológicas, os alimentos eles contêm compostos químicos como condimentos, corantes, fitoquímicos, conservantes que são utilizados com o intuito de melhorar essas características sensoriais, principalmente aí voltada para a questão de cor, de textura, cheiro, sabor e também aumentar esse tempo de conservação do produto. Além dessas substâncias, a gente pode encontrar defensivos agrícolas, pesticidas, que não fazem parte, de fato, dessa constituição do alimento, mas devido aí a um uso irregular ou inadequado, ele pode estar começando a fazer parte do produto. E o principal intuito desse uso aí é de melhorar e aumentar a produção de matérias-primas utilizadas pela elaboração de alimentos para o consumo de uma determinada população. Vale salientar que algumas substâncias encontradas nos alimentos vão ser consideradas aí nutrientes, tá? E aí esse nutriente ele se refere a determinada substância que vai estar presente no alimento de alguma forma para estar contribuindo para a saúde do consumidor, né, sendo essencial para regular os processos químicos do organismo. Além disso, esse nutriente ele precisa ser inicialmente digerido para ser absorvido lá pela corrente sanguínea,
disparado para as células do nosso corpo e, consequentemente, desempenhar uma função específica. A gente sabe que existem duas classificações de nutrientes. A gente sabe que tem os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes, eles são constituintes químicos encontrados em maior proporção nos alimentos, vai ajudar mais para a questão de fornecer energia, e o nosso organismo ele necessita bastante de quantidade desses macronutrientes, principalmente aí água, carboidratos, lipídios, que vão aí conferir uma característica nutricional, sensorial e reológica, tá? Os carboidratos eles vão ter uma função aí energética, estando presente aí no açúcar, no mel, pão, arroz, milho, massa, e as gorduras, a principal função dela vai estar aí protegendo os órgãos contra as lesões, ajudar na manutenção da temperatura do corpo, absorver algumas vitaminas e dar a sensação de saciedade. Já as proteínas, elas são necessárias para o crescimento, construção e reparo dos tecidos, estão presentes também na constituição das células e na composição aí dos anticorpos desse sistema imunológico. Já os micronutrientes, eles vão ser constituintes químicos encontrados em menor proporção dos alimentos, e a principal função vai estar facilitando as reações químicas que ocorrem no corpo, como, por exemplo, sais minerais e vitaminas. No grupo aí das vitaminas, a gente tem vitamina B, que pode estar presente em vegetais, em folhas verdes, a C vai estar presente em frutas cítricas, A, D, E e K estão presentes aí em leite, produtos lácteos, óleos vegetais, entre outros lugares. Já os minerais, a gente tem aí cálcio, potássio, ferro, sódio, magnésio, entre outros que estão presentes em diversos alimentos. Esses constituintes, tanto macro e micronutrientes, tanto isolado ou em conjunto, eles podem formar aí uma rede complexa de estruturas que vão conferir aí sabor, aroma, textura, cor e ainda contribuir para um processo de nutrir o corpo, tá? Falando aí dessas questões de macro e micronutrientes, existem 4 aspectos que a gente deve satisfazer e garantir a qualidade do produto alimentício, principalmente aí voltado para a inocuidade, que se refere à segurança do consumo do alimento, ou seja, se realmente ele é seguro para a saúde da população, estando aí livre de contaminantes químicos, físicos e biológicos. Outro aspecto é o fator nutricional, que vai estar relacionado à composição química dos alimentos. Então, a gente consegue avaliar as quantidades de nutrientes, se eles estão adequados naquele alimento, se nenhum dos nutrientes eles extrapolam a margem de limite máximo estabelecido para o produto. Dessa forma, a gente consegue determinar o percentual de carboidratos, proteínas, aditivos químicos, sais minerais, lipídios, entre outras questões. Outro aspecto é o fator sensorial, que vai estar totalmente relacionado às características organolépticas presentes no produto, principalmente a questão aí de patabilidade, sabor, textura e odor. E o fator comercial, referente à acessibilidade de custo do produto à população. O que a gente deve garantir para o consumidor? A gente deve garantir a inocuidade, fator nutricional, preço e a genuidade. A genuinidade ela vai estar relacionada à avaliação do produto ser genuíno, ou seja, se ele é verdadeiro, que ele se dispõe a ser de acordo com as características que o mesmo informa ali no rótulo nutricional. Então, quando a gente desenvolve um produto e alega que ele é útil para uma função, por exemplo, um determinado produto alimentício que vai ser consumido por diabéticos, e a gente fala lá no rótulo que ele é isento de açúcar, quando a gente analisar e avaliar, essa característica do alimento ela tem que ser verdadeira. Então, a gente tem que detectar que não tem açúcar naquele alimento. E aí, se a gente comprovar isso, a gente entende que ele é genuíno. Dessa forma, qualquer informação presente no rótulo nutricional, ele tem que ser verdadeira, verídica, fidedigna, para não
enganar o consumidor que vai estar comprando e consumindo aquele produto. Os órgãos fiscalizadores que avaliam essas características, que garantem ao consumidor a qualidade do produto e sua liberação, vai ser aí a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os pontos relacionados aí à segurança da saúde, se aquele consumo ele pode, de alguma forma, afetar a saúde da população, ou seja, vai estar relacionado às questões mais voltadas à inocuidade, fator nutricional, vão estar sendo avaliadas sempre pela Anvisa. Já esses 4 pontos vão ser avaliados sempre pelo MAPA, porque o MAPA ele vai estabelecer o que a gente chama de PIC, que é o Padrão de Identidade e Qualidade do Alimento, que estipula as regras para as características do produto, da rotulagem, do peso das medidas, os índices físico-químicos, as medidas sanitárias, vai definir os ingredientes necessários e as variantes permitidas para a classificação de um alimento em uma categoria. E aí a gente vai sempre avaliar o quão correto e verdadeiro foram estabelecidas essas informações. Nós, como biomédico, atuando nessa área de alimentos, a gente consegue aí vivenciar uma rotina constante de análise de alimentos. E a gente tem 3 tipos de análise. A gente tem a análise prévia, que vai ser realizada aí pelo órgão fiscalizador, e aí o principal objetivo vai ser fornecer esse número de registro do alimento para liberar aí para comercialização. Se nessa análise o alimento ele estiver em condições ideais, ele consegue ser aprovado e ter liberação do número de registro para ser disponibilizado aí para comercialização e para o consumo da população. E caso ele seja reprovado, ele não vai conseguir a liberação do registro, vai ter que se adequar às exigências e condições que são impostas para estar reiniciando o processo dessa análise. Já a análise de controle acontece da seguinte forma: no dia de estreia do produto, o órgão fiscalizador ele vai recolher as amostras para estar analisando com o objetivo de verificar se o produto ele manteve as características que permitiram ele obter esse número de registro. E aí vai gerar o que a gente chama de laudo de PIC, que vai servir ele sempre como uma referência detalhando todo o processo daquele alimento e as suas características, tá? Se na análise de controle esse alimento ele for aprovado, ele continua sendo disponibilizado para o consumo da população e gera esse PIC. Caso ele seja reprovado, o alimento ele perde ali o seu registro, ou seja, ele vai ser cancelado e não vai conseguir mais comercializar e vai ter que se adequar às exigências e condições impostas para reiniciar todo o processo, até ele conseguir o número de registro e manter sempre aí essas características iniciais do seu processo de fabricação. Já na análise fiscal, ela também vai ser realizada pelos órgãos fiscalizadores, deve ocorrer periodicamente ou em caso aí de suspeita ou denúncia por fraude ou alteração ou contaminação do produto. Em casos de lote pequeno, o produto ele vai ser recolhido para análise em um lote único e ele vai ficar em poder do órgão fiscalizador. E aí ele vai ter que avisar com antecedência ao fabricante o dia, horário, local e todas as informações que o mesmo esteja presente aí para estar acompanhando essa análise. Caso o fabricante ele não compareça, essa análise ela acontece normalmente, ela não vai ser remarcada e vai ser gerado um único laudo que irá confirmar ou não a fraude desse produto. Já em casos de lotes grandes, o produto ele vai ser recolhido para análise e vai ser sempre dividido em 3 malotes. 2 malotes vão ficar em poder do órgão fiscalizador e um malote vai ficar em poder do produtor, do fabricante. Na análise fiscal, a gente vai iniciar sempre através do malote que fica sobre o poder do órgão fiscalizador, tá? E aí vai ser gerado um laudo. Vamos supor que esse laudo ele seja confirmatório de fraude. O fabricante ele vai ter esse direito de questionar esse laudo, com isso vai ser feita uma nova análise do malote que ficou sobre o poder do fabricante. Tá? Ele vai poder escolher o laboratório,
só que esse laboratório precisa ser credenciado a algum órgão de fiscalização. E aí, se esse novo laudo for igual ao primeiro, vai confirmar aí fraude, e a gente encerra e conclui que deu fraude. Agora, se der diferente, a gente vai realizar uma nova análise em um terceiro laboratório, utilizando o último malote que ficou em poder do órgão fiscalizador, tá? E aí esse laudo emitido ele vai ser decisivo para confirmar ou não a fraude. E a gente faz por eliminação, tá? A gente vai fazer por eliminação, a gente vai fazer o que a gente chama de diferença. Se o primeiro deu fraude, o segundo não deu e o terceiro deu fraude, a gente conclui aqui que tem 2 laudos que confirmaram a fraude. Então, a decisão final vai ser fraude. Agora, se deu o primeiro fraude, outro deu que está pronto para consumo e outro deu que está pronto para consumo, significa que ele continua aí sendo comercializado, tá? Se nessa análise o alimento ele estiver em condições ideais, ele vai ser aprovado e continua aí sendo liberado para comercialização e consumo da população. Se ele for reprovado, o produto ele pode ser interditado temporariamente ou definitivamente, pode ser imposto aí algumas exigências, ter alguma punição ou multa para a empresa, dependendo aí da gravidade do caso, que pode ser considerado aí até mesmo um crime, e isso afetar aí a saúde de toda a população. Nesses tipos de análises, a gente tem que realizar um processo chamado de amostragem, que vai ser todo o processo desde a coleta da amostra de um determinado produto na prateleira até ele ser encaminhado para o laboratório para ser preparado aquela amostra para análise até a obtenção e interpretação dos resultados para a gente confeccionar esses laudos, tá? E aí, para realizar esse processo de amostragem, a gente tem 3 tipos de definições de amostra. A primeira é a amostra bruta, sendo considerada aí o primeiro momento de aquisição do alimento, onde a gente faz uma coleta e envia lá para o laboratório. Como a gente vai fazer essa coleta aí da amostra bruta? A gente pode fazer de 2 formas: coletar de 5 a 10% do peso total do lote ou de 10 a 20% do número de embalagens contidas no lote. Existem 3 técnicas utilizadas para realizar essa coleta. A gente tem a aleatória simples, que a gente vai fazer um sorteio aleatório, garantindo que qualquer embalagem ela tenha a mesma chance de ser escolhida. A gente pode realizar a técnica sistemática, a gente faz um sorteio, só que esse sorteio ele vai ter um intervalo pré-estabelecido. Por exemplo, eu posso sortear apenas múltiplos de 7, números pares ou números ímpares, ou qualquer outro intervalo que eu vou pré-estabelecer. Já a técnica estratificada é utilizada para lotes muito grandes e a gente divide em lotes menores, em sublotes, e a gente aplica aí aleatória simples. Na amostra de laboratório, ele vai ser um momento para a gente estar realizando a homogeneização da amostra bruta, na qual garante que qualquer porção da amostra que for analisada, ela apresente a característica como um todo. E como a gente vai estar procedendo? Para alimentos aí sólidos, por exemplo, carne, a gente pode triturar, moer e misturar. E alimentos líquidos, por exemplo, suco, a gente pode estar agitando e misturando. Já a amostra para análise, né, é o momento que a gente vai retirar a menor porção alíquota da amostra de laboratório para ser analisada, podendo aí fazer a parte de análise bromatológica para determinar percentual aí de umidade, cinzas, proteínas, carboidratos, e também pode ser encaminhado para realizar análises microbiológicas, para a gente identificar algum tipo de contaminação por bactérias, como mesófilo, coliformes totais, fecais, salmonela, estafilococcus, ou até mesmo a contaminação por fungos ou micotoxinas. Durante aí esse preparo para análise, a gente tem que tomar cuidado para que não ocorra possíveis contaminações e mudanças aí nessa composição da amostra, né? E a gente vai ter que utilizar uma bancada, né, sempre higienizada, utilizar equipamentos de proteção individual, como jaleco, touca, máscara,
e entre outros. E no preparo aí, principalmente em análises microbiológicas, a gente deve utilizar todos os utensílios, vidarias esterilizadas e manipular essa amostra próxima ao bico de Bunsen, sempre respeitando aí o limite de 30 centímetros de esterilidade ao redor da chama azul. Sempre flambando aí todo o material que for utilizado nos procedimentos de análise, tanto antes e depois do uso, entre outros cuidados, tá? E aí, muitos alunos me perguntam assim, quais são as formas de conseguir a sua habilitação na área de alimentos? A área na qual você vai sair habilitado na graduação vai depender do estágio supervisionado. Para os graduandos que querem seguir aí a área de alimentos, precisa estar fazendo um estágio supervisionado em análises bromatológicas e em microbiologia de alimentos, cada um contendo uma carga horária total mínima de 500 horas, tá? Ou seja, isso deve corresponder a cerca de 20% da carga horária total do curso, de acordo aí com as diretrizes curriculares, segundo a resolução do Conselho Federal de Biomedicina de número 78 de 2002. Se for menos do que isso, a pessoa não consegue pedir, né, ao conselho a inclusão dessa habilitação, não vai conseguir atuar na área. Se você não conseguiu a habilitação na área que queria durante a graduação, fazer uma pós-graduação na área de análise de alimentos pode ser uma solução. Hoje em dia, existem muitas instituições de pós-graduações que oferecem cursos específicos para biomédicos, e com isso é muito importante a gente estar avaliando o corpo docente, a influência da instituição e o oferecimento de estágio para vocês para a pessoa, né, para o aluno participar e sair aí realmente um especialista nessa área. Segundo aí, os conselhos de biomedicina, o profissional ele pode incluir a habilitação após ter concluído aí qualquer curso de pós-graduação, lato ou stricto sensu, desde que seja concluído aí em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e com carga horária mínima de 360 horas. Outra forma também de conseguir habilitação é através de prova de título de especialista em biomedicina. Essa prova vai ser oferecida periodicamente por instituições como, por exemplo, a Associação Brasileira de Biomedicina. Ela possui 3 etapas: teste de conhecimento, análise de currículo e entrevista com especialista, só que requer aí um pré-requisito para estar participando dessa prova. O primeiro deles é ser graduado em biomedicina, no mínimo há 3 anos, está atuando na área que deseja obter o título de especialista no mínimo há 2 anos, está afiliado à Associação Brasileira de Biomedicina e tem inscrição definitiva no Conselho de Biomedicina. Se a pessoa for aprovada, ela consegue incluir essa habilitação junto ao Conselho Regional de Biomedicina, sendo aí regulamentado para estar atuando na área que fez a prova de título, tá? Vale ressaltar que esse Conselho Federal, ele não estipula um limite para a quantidade, né, o quantitativo de habilitações que o único biomédico ele pode ter. Por exemplo, eu fiz 3 estágios supervisionados, um na área de análises clínicas, um de bromatologia e microbiologia de alimentos, cada um contendo a carga horária mínima aí, né, de 500 horas. Com isso, eu peguei toda a documentação no final da faculdade, solicitei um registro profissional, saí habilitado nas 3 áreas, tá? Eu trouxe aqui para destacar em uma experiência que eu tive, a minha primeira experiência em análise fiscal. Assim que eu me formei, foi no ano de 2018, eu ainda estava recém-formado, e eu trabalhava num laboratório, e a gente recebeu vários lotes de leite com uma suspeita aí de adulteração, fraude, contaminação, e a gente realizou várias análises físico-químicas e detectamos que essa empresa é uma empresa muito famosa, com isso eu cortei ali, né, o nome da empresa, né? Ela estava adicionando água no leite, então a gente encontrou aí cerca de 44% de água que estava sendo adicionada. E também a gente encontrou um percentual de gordura que estava muito baixo, cerca de 0,26%, quando aí o mínimo para leite integral é 3% de gordura, tá? E na parte microbiológica a gente detectou aí
crescimento de leveduras, fungos e micro-organismos que estavam incontáveis. Tinha tanto que a gente não conseguia nem filtrar, né, identificar aí quais que eram. E essa empresa ela foi multada com 20 mil, né, e o responsável ele foi indiciado aí por crime contra relações de consumo, por vender produtos adulterados. Eu trouxe isso por quê? Porque é importante que o biomédico habilitado nessa área de alimentos ele se aprofunde cada vez na temática de segurança alimentar e nutricional, tá? Começando a entender que o nosso papel ele vai para além da elaboração de um laudo técnico, das análises ou até mesmo identificação da fraude alimentar. Quando a gente tem um compromisso com a segurança alimentar e nutricional, a gente quer garantir o quê? O direito de todos terem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. Então, esses alimentos têm que ser isentos, né, de contaminantes químicos, físicos e biológicos, para não estar causando risco à saúde do consumidor, e o alimento seja disponibilizado em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo aí como base práticas alimentares promotoras de saúde, respeitando aí as questões ambientais, culturais, econômicas e socialmente sustentáveis, tá? Então, eu sei aqui algumas dicas que muitas pessoas, né, quando termina a faculdade, elas reclamam, eu não estou conseguindo logo de cara um emprego, não consigo ter experiência. Isso é uma realidade, gente, em qualquer profissão. Então, a minha dica é tentar aí, após formado, pedir no local que vocês realizaram estágio, ficar pelo menos mais uns 2 meses aí fazendo algum trabalho voluntário, porque existem laboratórios, empresas que abrem essas vagas, tanto para estudantes, ou até mesmo para profissionais formados, e você pode aí não ganhar de cara, né, nada financeiramente, mas vai estar ganhando mais conhecimento e experiência, porque isso vai contar para o seu currículo, e eu conheço várias pessoas aí que fizeram, né, esse período aí de trabalho voluntário e conseguiram aí o emprego. Um bom currículo também ele é fundamental. Então, participe bastante de congressos, palestras, simpósios, seminários, mesas redondas, cursos de aperfeiçoamento e também atualizações. Tente aí tirar o máximo de aproveito, aumentar aí as redes de contato, o famoso network, né, que é muito importante a gente conhecer bastante pessoas na área, porque em algum momento a gente pode ficar sabendo aí de vaga ou até mesmo ser indicado e conseguir esse lugar aí para estar trabalhando. Porque as empresas, elas preferem que os seus funcionários sejam indicados por alguém que seja de confiança, né? Daí a importância de a gente conhecer pessoas na área. Faça curso de informática, noção... Aí vocês têm que ter uma noção mínima, né? De alguns aplicativos, de algumas tecnologias em gerais, né? Isso é muito importante para incorporar no dia a dia de trabalho, né? Outro diferencial é tentar fazer um curso de língua estrangeira, principalmente inglês, ainda mais quem quer trabalhar aí na parte de docência ou fazer mestrado e doutorado, né? O inglês ele vai ser muito útil, porque a gente vai ter conteúdos, materiais que não são disponibilizados em português, tá? E, além disso, a gente pode estar fazendo aí concursos, não é um caminho assim tão complicado, né? Mas não é impossível, só basta estudar bastante, né? Não precisa ter experiência para estar fazendo aí um concurso, né? O lado positivo é a questão aí do salário, o mínimo aí é 4 mil, mas pode aí, dependendo aí, se for perito criminal, pode chegar a 14 mil reais. E aí é muito importante vocês estarem tentando essas vagas também, tá? A gente pode estar realizando aí pós-graduação, mestrado, doutorado, residência multiprofissional, que é um tipo de pós-graduação lato sensus, né, que todos os profissionais da área da saúde ele pode estar realizando, né, com o objetivo de ensinar na prática e teoria também, áreas específicas da profissão. Então, a gente tem aí uma carga horária de 80% de atividades práticas e 20% de teóricas, e aí esse residente ele pode estar recebendo uma bolsa de um determinado valor cedida aí pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Ou
caso você não queira, né, trabalhar em empresas, quem sabe, né, seja um empreendedor, né? O empreendedor é uma pessoa que ela vai dar início, né, uma organização, vai identificar aí oportunidades e vai reunir recursos necessários para concretizar essa ideia. E aí você pode estar investindo, você pode ser aquele biomédico que desenvolveu uma nova técnica de diagnóstico, ou fundou um laboratório na região que deu certo, uma empresa inovadora, criar aí conteúdos para ser disponibilizados para biomédicos. Tem tantas áreas aí que vocês podem estar aprimorando, basta só a gente ter uma visão diferenciada, né? Vou deixar aqui para vocês meu contato, né? Os meus meios de comunicações oficiais. Tem o e-mail institucional, que é lucas.luquez@croton.com.br, meu Facebook, Lucas Rangel Luquez, e Instagram, Lucas R. Luquez. Deixar aqui uma mensagem final, que eu gosto muito, que eu falo aí para muitos alunos, né? Tudo que um dia você sonhou, num flash pode acontecer, a vida de repente pode até mudar para quem não tem medo de acreditar. Então, sonhe alto, estude bastante, lute todos os dias para vencer esses obstáculos da vida, pois tudo que a gente deseja, né, pode se realizar, né? E é muito importante a gente correr atrás, porque nada vem de mão beijada, não nada é em vão. Então, a gente tem que lutar todo dia e conquistar pelo nosso espaço. Queria agradecer aqui toda a comissão organizadora novamente, parabenizar também o corpo docente do presencial no curso da biomedicina, sempre excelente, servindo aí como inspiração para muitos alunos aí na área. E também queria agradecer a atual coordenadora, que foi uma grande inspiração para mim, que foi a Natália Soares, na qual aí me direcionou, me deu vários conselhos para estar seguindo essa área de alimentos. Muito obrigada a todos, beijos e até breve.